Tadeu tem chance de virar goleiro do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola esclareço essa dúvida, falo sobre mais uma vitória do Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, com a ajuda dos garotos da base. Informação importante sobre José Manuel Lopes e o Palmeiras. Já há uma data para a chegada do atacante argentino. Bora te atualizar também sobre um jogador do Flamengo que tem proposta para deixar o clube. As últimas do mercado. Quem manda no Cruzeiro tem feito enorme diferença na boa fase do clube líder da Série B. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes de me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração para não perder nada. É simples. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, aquela coisa que você já está careca de saber, certo? Se ainda não deixou um like, gostou do vídeo, deixa um likezinho, que você também ajuda bastante. Bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem todo santo dia. Nesse domingo, por exemplo, tem Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo com cara de final de campeonato num torneio de pontos corridos. Vitória do Palmeiras paga 2,36, o empate paga 3,22 e a vitória do Galo pagando 2,97, o jogo é no Allianz Parque. Já entre Flamengo e Fortaleza, a vitória do Flamengo pagando R$1,55. Temos também Red Bull, Bragantino e Internacional. Caso de vitória do Red Bull, 2,36, cotação bastante interessante. Você não vai ficar fora dessas e outras possibilidades na sportbetbr.com, certo? Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Bora iniciar esse vídeo com o giro de notícias e a primeira informação é de que Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, iniciou nesse domingo uma travessia, uma caminhada, não dá para chamar de caminhada porque ele vai de bicicleta, né? Mas um percurso de Valladolid até Santiago de Compostela. Serão 522 quilômetros de bicicleta, mas, porém, contudo e todavia, Ronaldo Fenômeno apareceu com uma bicicleta elétrica para fazer esse percurso. Ah, Ronaldão, mas tá bom, vai. Ele tá pagando uma promessa pelo acesso do time dele, o Valladolid, à primeira divisão do futebol espanhol. Bora contar que País de Gales e Ucrânia decidem às 13 horas a última vaga para a Copa do Mundo. A Ucrânia venceu na metade da semana a Escócia e agora enfrenta o País de Gales na casa do País de Gales, o time de Bale, e o vencedor vai para a Copa do Mundo. Se houver empate, prorrogação e pênaltis. O vencedor desse confronto vai para o grupo B, que também tem Inglaterra, Irã e Estados Unidos. Bora falar sobre Flamengo e Fortaleza, expectativa de pelo menos 60 mil torcedores para o confronto dessa tarde no Maracanã. Já eram mais de 54 mil ingressos vendidos até a noite desse sábado. Por falar em público grande, o Palmeiras vai ter seu recorde de público em 2022 no confronto contra o Atlético Mineiro, também às 16 horas. Já haviam sido vendidos de forma antecipada mais de 39.500 ingressos. O recorde do Verdão dentro de casa na atual temporada é de 39.511 torcedores no confronto contra o Corinthians. Para fechar o giro de notícias, contar que Matheus Davó, jogador que ainda está vinculado ao Timão, marcou os 2 gols da vitória do Bahia por 2-1 de virada contra o Criciúma em jogo da Série B, vitória importante para o Bahia, que vinha no momento de oscilação no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Bora agora falar sobre Palmeiras, Lanús e José Manuel Lopes. Muitos torcedores do Palmeiras me perguntando se a negociação está fechada, se corre o risco de dar para trás. O que o Lanús está dizendo, até porque até esse momento só o Palmeiras acabou confirmando o anúncio ou acordo. É importante contar que o presidente do Lanús já voltou da Inglaterra, onde ele foi assistir a seleção da Argentina no confronto contra a Itália. E em uma entrevista a uma rádio local, o presidente deixou tudo bem claro. Inclusive confirmou a data de vinda do José Manuel Lopes, também chamado de Flaco. A frase é a seguinte, abre aspas. A realidade indica que Lopes está próximo de ir ao Palmeiras. Na segunda-feira, ele terá que viajar para realizar um exame médico, fecha aspas. É importante essa declaração porque na segunda-feira há um jogo marcado entre o Rosário Central e o Lanús. Inclusive o atleta, em meio à preparação da semana, já havia declarado que não perderia esse jogo, que estaria em campo. O presidente do Lanús está dizendo o contrário, está dizendo que ele vem ao Brasil, mais especificamente a São Paulo, para passar por esses exames médicos. É a última etapa que falta antes da assinatura do contrato de 4 anos e meio de duração.
Falei para vocês a respeito do valor, o valor não estava definido, né? Na Argentina surgiu um número de 10 milhões e 300 mil dólares, ou quase 50 milhões de reais, pela aquisição de 70% dos direitos econômicos. Parece que é esse o valor que garantiu ao Palmeiras a contratação de um dos principais centroavantes do futebol argentino, atleta de apenas 21 anos de idade, 1,88 m, está pintando, enfim, o camisa 9 do Verdão. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Isla, lateral direito do Flamengo, com os dias contados no rubro-negro. O contrato termina em 31 de dezembro, mas existe a possibilidade de o Isla deixar o clube na metade do ano. É que a Universidade Católica procurou os representantes do Isla para demonstrar a intenção de contratá-lo agora, a partir de julho, quando a janela reabre no Chile e também no futebol brasileiro. O Flamengo talvez nem criasse muitos empecilhos, afinal de contas está em busca de um jogador para essa posição e abrir mão do Rodinei ou do Isla nesse momento seria interessante. O grande problema para que esse negócio avance é a questão salarial. O Isla tem um salário na casa dos 600 mil reais por mês no Flamengo, valor considerado muito alto para a Católica, que talvez peça ajuda ao rubro-negro no pagamento dos salários. Não era a ideia do Flamengo ter de ajudar a pagar salário de ninguém. Na pior das hipóteses, o Isla fica até dezembro. E aí tem só uma curiosidade antes de mudar de assunto que eu queria dividir com vocês. O Isla tem tido um papel importante nas tratativas com o Vidal, o Arturo Vidal, jogador chileno, compatriota do Isla, eles gostariam de jogar juntos. E o Isla em alguns momentos ajudou o Flamengo nas negociações e nas conversas com o Arturo Vidal. Então talvez até por isso seria bacana manter o Isla até dezembro, e aí em dezembro você libera o Rodinei, libera o Isla, dois jogadores em fim de contrato e vai buscar um titular para a posição. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, fase espetacular, time é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, mais uma vitória nesse final de semana, vitória por 2-1 contra o Operário fora de casa. Grande atuação do Jajá, o jogo foi na sexta-feira, só para ser mais preciso, o Jajá fez um gol e deu uma assistência. Queria contar para vocês sobre alguém que tem tido um papel extremamente importante no sucesso desse Cruzeiro, embora não seja muito noticiado. Paulo André, ex-jogador de vários clubes do futebol brasileiro, ele quando se aposentou ele virou diretor de futebol no Atlético Paranaense, ficou um ano por lá, depois ficou mais um ano desempregado e foi contratado pelo Ronaldo Fenômeno para trabalhar no Valladolid. Já havia montado o time que foi vice-campeão da Série B e que devolveu o Valladolid à primeira divisão do futebol espanhol e agora também teve papel super importante na montagem desse atual elenco do Cruzeiro. Por exemplo, Paulo Pesolano foi uma escolha única e exclusiva do Paulo André, que já havia mapeado o nome desse treinador para o Valladolid, acabou que não rolou, mas assim que se abriu uma possibilidade da contratação de um técnico, o Paulo André disse para o Ronaldo que tinha que ser o Paulo Pesolano, o uruguaio que estava trabalhando no futebol mexicano, e todo mundo está careca de saber o quanto bom é esse treinador uruguaio desde que foi contratado. Outro nome que foi indicado, sugerido e bancado pelo Paulo André, Rafa Silva, ainda não explodiu no Cruzeiro, até porque ele estava 2 anos sem jogar, está vivendo um processo de recuperação física, mas é um nome que certamente mais cedo ou mais tarde também vai dar conta do recado. Outro jogador indicado, bancado pelo Paulo André, que tem total autonomia para dirigir o futebol do Cruzeiro, tem muito moral com o Ronaldo Fenômeno e vai fazendo um trabalho extremamente interessante. Só para lembrar, Paulo André e Ronaldo se conheceram nos tempos de atletas enquanto jogaram juntos no Corinthians. Desde então mantém uma relação de amizade bastante importante. Outro amigo da dupla que tem participado dos processos no Valladolid e no Cruzeiro é Elias, ex-volante do Corinthians, revelado na base do Palmeiras, entre outros clubes. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Tadeu no São Paulo, especulação que se tornou ainda mais forte por parte de torcedores do São Paulo depois de mais uma falha do Jandrei. O São Paulo empatou com o Avaí 1-1 na noite desse sábado. O São Paulo saiu na frente com um pênalti do Reinaldo, teve a chance de fazer o 2-0, o Caleri acabou desperdiçando o pênalti. Muita irritação do torcedor pela escolha ou por permitirem que o Caleri batesse o pênalti, ele chutou para cima e o Jandrei, mais uma vez, acabou falhando, garantindo 1 ponto para o Avaí e menos 2 pontos para o São Paulo. Muita irritação do torcedor tricolor, que tem perguntado nas redes sociais se o Tadeu, goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Goiás, pode ser contratado. Levei essa pergunta para um dirigente importante do Goiás. Vou até contar um pouquinho de como é que foi esse diálogo. Eu quis saber, e aí, vocês venderiam o Tadeu? A resposta foi, claro, todo jogador do Goiás está à venda. Eu perguntei, mas qual seria o valor? Aí ele falou, quanto é que você acha que vale? Eu falei, 15 milhões? Aí a resposta desse dirigente foi de 15 milhões de euros? Eu falei, não, pensei em 15 milhões de reais. Aí o dirigente do Goiás falou, você tá louco? Eu falei, pô, mas 15 milhões de reais não tá bom por um goleiro?
Só para lembrar, o Goiás pagou R$1 milhão para comprar 50% dos direitos econômicos do Tadeu quando ele ainda era da Ferroviária. Nesse momento o São Paulo e o Corinthians também tentaram, mas quem teve vontade de contratá-lo mesmo foi o Goiás, que acabou levando. Pois bem, o dirigente respondeu se eu estava louco com R$15 milhões e eu falei, mas por quê? Aí a resposta dele foi que o Santos, goleiro que era do Atlético Paranaense, é mais velho do que o Tadeu, foi vendido ao Flamengo por algo na casa dos R$20 milhões. O dirigente do Goiás tem certeza que o Tadeu é mais goleiro do que o Santos. Diante disso, qualquer proposta inferior a R$20 milhões e o Goiás nem senta para conversar. O que eu quero dizer com tudo isso é que é praticamente impossível contratar o Tadeu do Goiás sendo um clube brasileiro. É muito difícil, porque o Goiás tem no Tadeu seu principal jogador, o cara que defendeu 5 pênaltis na decisão por pênaltis contra o Red Bull Bragantino recentemente, é o capitão, é o ídolo, contrato até 2025, recentemente renovado, multa de R$200 milhões. Para tirá-lo do Goiás hoje haveria a necessidade de muito, mas muito dinheiro, 25, 30 milhões de reais, talvez 35 milhões de reais, é uma grana que nem o São Paulo, nem nenhum outro clube brasileiro vai ter, e como ele tem vínculo longo com o Goiás, bem difícil imaginar com sua saída, a menos que seja para um clube do futebol europeu. Então, se você é São Paulino e acha que seu time precisa de um goleiro, saiba que a busca vai precisar ser por outros atletas, que não o Tadeu do Goiás, por conta dessa questão financeira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que venceu nesse sábado o Atlético Goianiense 1-0, vitória na casa do Atlético Goianiense, timão com muitos desfalques, eram 6 problemas, 4 por contusão, 1 por conta da Covid e mais um suspenso. Mesmo com muita dificuldade, tomando sufoco no segundo tempo, o Corinthians conseguiu uma vitória extremamente importante, quebrando uma sequência de 5 empates seguidos. 1-0, gol do Mantuan, em bonita jogada do Dudu Queiroz, que rolou por Piton, o Piton cruzou, o Mantuan de cabeça fez o único gol da partida. Cássio, mais uma vez, pegando até pensamento, sistema defensivo com alguns problemas, time que ofensivamente criou pouco, mas fez o suficiente para sair com 3 pontos e voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians é líder com 18, Palmeiras e Atlético Mineiro têm 15. O vencedor desse confronto se iguala ao Corinthians e vai levar vantagem no saldo de gols. Se houver empate, o Corinthians termina a rodada de forma líder isolada. Só mais um detalhe importante, o Corinthians mais uma vez se aproveitando das categorias de base. Gol do Mantuan, foram 4 titulares formados na base e mais 2 que entraram no decorrer da partida, formados no terrão, só para vocês entenderem como é importante investir nas categorias de base. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta a partir das 8 da noite com a tradicional live do Nicola. Fechou? Abraço, tchau!